Desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre teve a necessidade de viver em comunidade, com harmonia e conforto junto aos seus semelhantes. Com o desenvolvimento da humanidade, novas necessidades foram surgindo e novos contextos a sociedade ia se inserindo, assim criando padrões que mantivessem o equilíbrio social. Estas convenções, passadas de geração para geração, foram sendo cada vez mais consolidadas na sociedade, definindo a forma do indivíduo de agir e pensar. Por muito tempo, elas eram politicamente corretas, e todos aqueles que fugissem desse padrão seriam alvos de preconceitos e discriminações, justamente pela sociedade não aceitar com muita receptividade as diferentes existentes daquele corpo social. Na direção de mudar a realidade, as pessoas da comunidade LGBTQIA+, procuram fazer a diferença em diversos segmentos da sociedade, sejam tornando-se artistas, donos de empresas, professores, entre muitos outros cargos, de modo a trazer uma conscientização dos cidadãos. Mas a sua inserção no mercado de trabalho é uma de muitas outras questões, consideradas como desafiadoras, pois elas ainda sofrem a discriminação devido à sua orientação sexual e identidade de gênero, apesar de sua vasta experiência profissional. Uma sociedade na qual o padrão correto de como homens e mulheres devem se comportar está fortemente enraizada. Muito dificilmente será para estas pessoas expressarem suas verdadeiras cores. Meu nome é Aires Chupanier, eu tenho 23 anos, sou de Salvador, Bahia, sou de Capricórnio com ascendente em Virgem, sou psicólogo, redutor de danos e também sou DJ, gosto de pintar e tirar foto às vezes, e é isso. Muitas pessoas LGBTQIA+, precisam esconder suas verdadeiras identidades para serem aceitas no mercado de trabalho. Isso já aconteceu com você? Quais dificuldades você enfrentou? Isso depende do que você chama de trabalho. Hoje em dia existem algumas modalidades de trabalho que aceitam e que acolhem pessoas LGBT, inclusive existem empresas que criam algumas espécies de processo seletivo para pessoas LGBT, o que eu não acho tão interessante porque isso já segrega, cria uma lógica de segregação, mas de alguma maneira já é alguma coisa. Comigo já aconteceu quando eu trabalhava numa empresa que era conservadora, e aí eu saí desse lugar. E a partir dessa saída eu pude buscar outras formas de trabalho que foram muito melhor para mim e que eu não tive problemas, Mas a questão são as empresas mesmo, tipo assim, a ideologia das pessoas que montam ali um grupo de pessoas para escolher pessoas LGBT para trabalhar ali, E nesse caso é positivo, mas se a empresa já não sabe e a empresa às vezes já é preconceituosa, você precisa esconder, E aí isso gera o adoecimento mental, que você tem que ficar ali fingindo uma coisa e que você não é. E aí eu já tive que fazer isso. Algumas vezes sim, e é muito ruim. Não é legal. Vendo os cenários políticos anteriores do nosso país, você acredita que houve negligência do governo com a comunidade? Sempre houve, sempre vai haver. Porque assim, por mais que no governo anterior foram sancionadas algumas leis importantes que deram uma certa equidade social para a nossa comunidade, isso foi feito de uma maneira muito assim, não posso dizer rasa, expropriada, desterritorializada e que não se importa com algumas minorias dentro da própria comunidade LGBT. Então, a própria sigla LGBT, quando ela é concebida através do tempo, que se vai adicionando as letras, isso nem sempre significa progresso. Isso significa que você está simplesmente marcando aquela galera e aí você vai dando migalha e aí algumas pessoas ficam felizes com isso, mas tem uma grande quantidade de pessoas que continua desassistida, que não tem acesso aos recursos que outras pessoas têm. Você percebe alguma evolução dos tempos anteriores para o atual? Sim, com certeza. Tem evolução. O que você acredita que pode ser feito para que as situações de preconceito no trabalho possam ser cessadas? Para cessar é muita presunção, dizer assim que vai acabar. Mas existem técnicas de redução de danos, que podem ser aplicadas no ambiente organizacional. Isso aí com a ajuda de um próprio psicólogo, um assistente social, que vai entrar nessas empresas e que vai poder conversar com as pessoas, com diretores, com CEOs, com gerentes, enfim, para poder aplicar essas medidas de redução de danos, de aprendizagem dentro da empresa, para que as pessoas possam ter essa educação, que não tem nas escolas de direito, na empresa. Você abre treinamentos internos, seleções internas para treinamento, isso acho que já acontece em alguns lugares, mas assim, para diminuir, zerar a nível zero é uma perspectiva muito otimista e real no Brasil. Qual a maior dificuldade encontrada por você
você sendo assumidamente uma pessoa não binária? Dificuldade? Em relação a quê? A ser uma pessoa não binária. Ser não binário é muito fácil. Dificuldade nenhuma. Adoro, inclusive. Naturalmente, os padrões de tanto tempo atrás foram ressignificados. Contudo, ainda existe uma parcela significativa da população que se prende a estas convenções, por acreditarem fortemente serem as únicas adequadas. Isso se mostra um grave problema, pois sabemos que a sociedade se desenvolve ao passo que novos conhecimentos são criados, e cabe, assim, aos indivíduos se adaptarem a estas mudanças. Obviamente, eles não são obrigados, pois cada um possui o livre-arbítrio de fazer suas escolhas. Mas um dos princípios mais simples e fundamentais para se viver bem em sociedade é respeitar uns aos outros. Se isso não é cumprido, haverá certamente um círculo social que, apesar de se desenvolver, ainda está preso nos valores passados. Você acredita que, por ser não binário, houve uma resistência de aceitação das pessoas que dividiam o ambiente de trabalho com você? Não questão do não binário, mas as pessoas me veem como um homem trans, me leem dessa forma, então não chega a ter essa discussão, porque eu não trago isso também nas entrevistas de trabalho e tal. Mas existe uma ignorância mesmo, sabe assim, um preconceito, uma pré-idealização da imagem física e do gênero, né? Que é ver uma barba e achar que é um homem ali, né? Mas aí eu nem lido com isso, eu me faço de louca. O que você recomenda para aquelas pessoas que não fazem parte da comunidade, contribuam positivamente para mudanças dos seus comportamentos acerca das pessoas LGBT? Conviver com pessoas LGBT. Conviver, ser amigo, se aproximar. Quantas pessoas LGBT você conhece? Quantas pessoas LGBT você se relaciona, né? E ler também umas coisinhas, sabe? Dar uma estudada em algumas coisas. Nada assim de artigo científico não, sabe? Mas ler um pouco mais sobre as palavras que machucam, as palavras que são mais corretas de se usar em algumas situações, né? E, como eu falei, conviver. Convivência é o mais rápido para você aprender as coisas. E o que você acha que pode mudar na cultura das empresas? Difícil essa. Acho que o que pode mudar é o sentido de mercado, sabe, assim, que é um pouco do que se chama de pink money, né, que é essa movimentação do capital da empresa a partir do uso da imagem de uma minoria. Então, isso pode servir como uma porta de entrada para uma mudança maior interna dentro das empresas, né, que é quando eles conseguem enxergar a comunidade como uma fonte de lucro, né, e a partir disso ser também uma fonte de cultura, de aprendizagem, de troca. Incluir na sociedade, principalmente no mercado de trabalho, membros da comunidade LGBTQIA+, tem sido um processo difícil. Apesar disso, consegue-se enxergar esperança no dia em que todos serão vistos como parte de um todo, e não a parte dele. Qual a sua cor? E por que não todas? Ou talvez até nenhuma delas? Qual a sua letra? A letra que te toca? A letra do seu nome? Você não é uma letra, nem uma cor. Você é você. E deve lutar para que respeitem isso. O que te grita aí dentro? Grite pro mundo, se ainda não gritou. E se já, continue gritando. Grite cada vez mais alto. Até quando? E por que não vão te ouvir? Trabalhar tem a ver com ação, não com orientação sexual ou gênero.